Um. So, after this fantastic lecture by Professor Abbott, I would like, first of all, to congratulate our key speaker today. He has mentioned some interesting aspects of comparative law from the United Kingdom, from the European, continental Europe, and of course about the United States. But first we'll start the debate in Portuguese and then we'll move on to hear my dear friend. Bom, hoje nós temos dois debatedores muito experientes, um advogado militante no setor farmacêutico, com vasta experiência em litígio na área farmacêutica, e temos também um outro advogado, fundador, cofundador, junto com seu pai, um advogado de propriedade intelectual de segunda geração, como eu e como o professor Ryan, professor Milton Leão, que leciona na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em especial nível de pós-graduação, para que nós possamos incentivar a dialética de um tema tão polêmico que envolve serviço público, controle administrativo, políticas públicas, preços discriminatórios, excesso ou déficit de tutela. Portanto, eu queria, em primeiro lugar, passar a palavra para o professor doutor Milton Leão, que cursou seu doutorado em Boston, e, portanto, tem tanto uma experiência de ter estudado sobre o ponto de vista da civil law, quanto do ponto de vista da common law. Professor Milton, por favor, seu tempo para suas considerações e também para adereçar alguma pergunta ao professor Ryan Benjamin. Perfeito, muito obrigado pelo carinhoso convite, professor Pedro. Estendo esse agradecimento à Abifina por todo esse carinho e esse especial convite para fazer parte de um evento como esse, tradicional já no âmbito da Abifina. Então, estendo meu agradecimento, meu cumprimento a todos aqui, ao Gustavo, ao professor Ryan também, e todos da Abifina. Eu queria iniciar apenas fazendo algumas ponderações no que diz respeito à minha condição aqui, né? Então, eu tenho como já Wittgenstein já falava, né, nós todos somos formados por nossas pré-compreensões. Então, eu tenho o meu caminho acadêmico no que diz respeito à pesquisa na área de patentes, né? Nesse caminho acadêmico, eu analisei algumas patologias do sistema de patentes, isso foi no âmbito da minha tese de doutorado, concluindo sobre a questão problemática da concessão de patentes com os mesmos requisitos e com os mesmos prazos de proteção para tecnologias completamente diferentes e que exercem lógicas de mercado completamente diferentes. Então, isso foi lá em 2010. Posteriormente a isso, de forma mais recente, eu fiz um estudo, primeiramente doutrinário e histórico, sobre os prazos de proteção, os prazos de vigência de patentes, né, em diversos locais do mundo, do ponto de vista histórico e doutrinário, a sua adequação ou não, né, dentro do âmbito das suas realidades, né, de cada país e de cada região. E, posteriormente, aí refinei um pouco mais, numa primeira fase, né, que ainda está nessa primeira fase, né, de entrevistas com quase 100 profissionais da área de propriedade intelectual sobre o prazo de vigência de patentes brasileiro, ou seja, se ele era adequado ou não, do ponto de vista de 20 anos. Não abordei a questão do artigo 40 do parágrafo único, mas toda essa minha pesquisa, tudo que eu já analisei do ponto de vista do sistema de patentes no que diz respeito ao prazo de vigência, me trouxeram algumas conclusões, né? Ainda tem algumas hipóteses, mas algumas conclusões bem claras sobre a inadequação do prazo de 20 anos. Né? Então, eu queria já, fazendo essa premissa para dizer que a minha abordagem, né, e até do ponto de vista de debatedor aqui, com a pergunta final que eu tenho para o professor Ryan, que é só apenas uma pergunta que eu formulei, e até ela foi reafirmada durante a palestra do professor Ryan, mas eu vou passar antes para alguns comentários, né, que eu tenho em termos de premissa, livre concorrência e direito de patentes, para que a gente, vocês, quem está assistindo, e as perguntas que vão ser endereçadas também, possam se localizar no que eu entendo, não só eu, sobre o que é o direito de patentes dentro do ambiente livre concorrência. Então, o nosso direito de patentes, vale a pena sempre repetir, ele não é embasado em teorias de direito natural.
Ele é um direito que tem um fim específico e, no caso do direito brasileiro, ele está vinculado lá à cláusula finalística do artigo 5º, inciso 29 da Constituição Federal, que tem aplicação direta e imediata. As patentes, portanto, elas devem ser funcionais, elas devem ser o suficiente quando a gente fala de proteção e de prazo de vigência e não o máximo de intervenção artificial no mercado, né? Então, o que nós temos enquanto sistema de patentes é uma intervenção artificial no mercado que ela tem um fim, né? E o fim dessa intervenção é que atinge esse interesse social e desenvolvimento econômico e tecnológico do país. O acordo sobre o direito de propriedade intelectual relacionados ao comércio em nenhum momento define esse tipo de obrigatoriedade compensatória de prazo de vigência por demora de um órgão avaliador de concessão de patentes. Portanto, há uma liberdade dos países em definirem como vão tratar a respeito desse tópico. A nossa lei da propriedade industrial, ela é boa, né? Ela possui suas idiosincrasias, mas ela, no geral, ela é boa. Eu falo isso porque eu me sinto muito confortável de analisar do ponto de vista constitucional o artigo 40, parágrafo único, ou melhor dizendo, o parágrafo único do artigo 40, porque eu já tive a oportunidade também, mais de uma vez, me manifestar, e isso já fiz no meu livro de 2007, a respeito da inconstitucionalidade do sistema de registro de desenhos industriais brasileiro, por exemplo, né? Ou seja, um sistema de registro atributivo que concede um direito e concede a possibilidade de persecução criminal com uma chancela do Estado, num sistema atributivo e não declaratório, sem exame de mérito prévio à concessão. Então, é um sistema um tanto quanto esquizofrênico do ponto de vista brasileiro e que faz pensar bastante, né, se nós compararmos com os demais sistemas de registro de desenhos industriais ao redor do mundo, tá? Principalmente se a gente for comparar com o sistema que tem exame prévio dos Estados Unidos, né, os design patents, isso nós vamos comparar com o sistema europeu relacionado com a concessão, né, bastando ter um registro e tendo um direito prévio, independentemente de registro, de 3 anos relacionado a direito autoral para aquelas obras não registradas na União Europeia. Então, a gente tem essas idiosincrasias e cada sistema vai criando as suas formas de lidar com a sua realidade nacional dentro das liberdades existentes no acordo internacional do qual o Brasil é signatário, o mais recente é o TRIPS, que tem essa relação direta com o comércio. Bom, do ponto de vista do parágrafo único do artigo 40, né, a gente tem um argumento que é citado de que seria uma suposta compensação pelo atraso do NPI. Ora, a lentidão da autarquia federal é perfeitamente resolvida através de diferentes instrumentos disponíveis no âmbito administrativo e judicial. Ou seja, no âmbito administrativo, a prova da violação da patente, ou seja, o caso caso eu deseje exercer meu direito contra terceiros, eu tenho instrumentos administrativos do próprio INPI para antecipar o exame e pular na frente o exame dessa patente. E do ponto de vista judicial, né, desde a Lei do Processo Administrativo Federal de 99, já existe, né, o princípio da eficiência e o órgão público é obrigado a julgar de uma forma célere os pleitos são colocados sob a sua jurisdição. Portanto, o INPI, ao retardar demais casos de marcas, e isso aconteceu, e nós mesmos já tivemos vários mandados de segurança relacionados à demora no julgamento de marcas no passado, que hoje já são mais rápidos, e concedidos, e o julgamento é feito e é realizado. Ou seja, a justificativa de que a compensação de prazo a mais prevista no parágrafo único, em decorrência do atraso no julgamento, ela é vazia em si mesma, né, porque existem instrumentos jurídicos para que esse atraso não ocorra, né, ou para resolver esse atraso. Do ponto de vista judicial, temos aí vários precedentes, a autoria do desembargador André Fontes, Abel Gomes e do próprio Marcelo Granado, especificamente sobre patentes, ou seja, o atraso do NPI não razoável, gerando a obrigação de uma ordem judicial para que o NPI julgue de forma célere. De modo que a justificativa da compensação pelo atraso do NPI em extensão de prazo, ela é vazia em si mesma, né, porque existem outros instrumentos jurídicos para gerar esse resultado prático, que é a concessão da patente em um prazo razoável. Do ponto de vista da segurança jurídica, também há um argumento oposto, né, de que se sustenta de que hoje reconhecer a inconstitucionalidade do parágrafo único seria algo que geraria uma insegurança jurídica, tendo em vista o planejamento feito pelos titulares de patentes e a previsibilidade que eles têm de retorno do investimento que foi feito. Ora,
na verdade, a segurança jurídica é inversa, né? O atraso do NPI gera uma instabilidade de prazo que o concorrente, que aí, vamos lá, né, há uma inversão de valores aqui, né, eu sempre faço uma analogia em sala de aula entre a regra e a exceção, né, se nós pudermos fazer essa analogia pobre, não é uma analogia perfeita, uma analogia pobre, entre livre concorrência e patentes, a gente vai ver que a regra é livre concorrência e a exceção é patentes, enquanto a exceção ela é interpretada de forma restritiva e não de uma forma ampliativa, como se quer dar, de que a segurança jurídica estaria do lado, né, daquele que é titular da patente, sendo prejudicada com um eventual reconhecimento de inconstitucionalidade do parágrafo único. Então, eu só queria trazer esses pontos em nível de debate, as minhas breves conclusões aí nessa questão dos debates para mim, não há justificativa racional, constitucional e nem do próprio microsistema de patentes a embasar qualquer concessão de prazo extra de vigência com base no atraso de análise do NPI, que é o que o parágrafo único prevê do artigo 40, tratando-se de dispositivo inconstitucional por essência, certo? Por fim, eu não poderia deixar de manifestar, e aí é bem específico a ADIM que está em trâmite, né, de que modulação de eventual efeito, se houver, né, um entendimento, que é o que esperamos que ocorra, pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, a eventual modulação de efeitos para que isso não tenha validade para o passado, também será algo que não é esperado, tendo em vista que a lógica do nosso sistema de patentes também tem, como o próprio professor Ryan destacou, né, o reconhecimento da existência de uma violação da patente desde a data da primeira ciência pública da patente, seja ela pela publicação oficial do documento de patente, seja ela por uma notificação extrajudicial que aquele violador tomou ciência. Portanto, os efeitos da patente nascem ainda a partir do momento da ciência da existência da patente. Portanto, a modulação de efeitos para evitar eventuais indenizações a serem pagas por titulares de patente que obrigaram concorrentes a não utilizar, não colocar no mercado determinada tecnologia que é coberta por aquela patente, ela cairia por terra e teria, sim, que haver uma questão indenizatória decorrente dessa obrigação feita em um título ou um dispositivo infraconstitucional de plano não considerado constitucional. Então, professor Ryan, agora objetivamente e endereçando para a pergunta, eu aprendi ali da palestra, inclusive, obrigado por ter compartilhado o artigo publicado na revista da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre inteligência artificial e os dilemas envolvendo a parte de patentes. Recomendo a todos, né, que deem uma lida nesse artigo recente, muito interessante, do professor Ryan. Mas a minha pergunta ela é relacionada ao que o professor já abordou na palestra, sobre a extensão que é normal, se nós formos ver as outras jurisdições, e especificamente falando dos Estados Unidos, que foi mencionado, que em média, né, essa extensão ocorre por atraso do FDA na aprovação, então, ou seja, a premissa é diversa da premissa usada pelo sistema brasileiro, e esse atraso ocorrendo, a compensação ela gira em torno de um máximo, mais ou menos, pelo que eu entendi da colocação do professor Ryan, de 6 meses, enquanto que no caso brasileiro a gente está tendo uma média até de patentes concedidas com 13 anos, que vem diminuindo, agora o backlog vai ser eliminado, mas gerou efeitos e ainda está gerando efeitos no presente. Portanto, a minha pergunta o professor Ryan entende que é adequada essa nossa legislação com essa premissa de atraso do INPI e uma concessão de prazo adicional com esta premissa, do ponto de vista do direito, agora eu não falo do ponto de vista de política pública, mas sim do ponto de vista do direito, ou não, ou o ideal seria ter um atraso alheio à vontade do titular, ou seja, de outros órgãos regulatórios, que fosse gerar uma extensão da proteção dessa patente. Claro que a gente fala de sistemas diferentes, o sistema brasileiro, como foi dito pelo próprio professor Ryan, é diferente do sistema estadunidense, mas se o professor Ryan puder opinar sobre essa questão, eu agradeceria muito. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do meu sentimento a respeito do parágrafo único do artigo 40. Muito obrigado, professor Dr. Milton Leão. Professor Ryan, could you kindly comment in Professor Milton's comments and question, please? Sure, thank you. And
I am afraid that my translation cut out a little bit for that talk, but I very much appreciate all of the insightful comments and the questions. And so just to sum up the questions and make sure it was, do I think that rather than a matter of policy, there is an adequate legal basis for limiting these patent term adjustments in Brazil? Was that one of the questions? Yes, perfect. That's right. Right. And the other one, and then I took your comments, well, you know, one of them being that it's a little odd that we have a 20-year term of protection, whether it's for a blockbuster drug or a new oven mitt. And, you know, the others to do with the constitutionality of Article 40, yes? Yes. So I think it's a very good question, you know, the one about, well, does the law require something like Article 40? And indeed, I have to say that I was really approaching it from the policy perspective that I think from, you know, it may be, and people about this fiercely debated in the US, should we have these extensions? You know, but I think it's very clear that Brazil should not, because it doesn't benefit even really Brazilian companies, but definitely on the whole as importers, it doesn't benefit you. Now, whether under Brazilian law, you know, there needs to be an extension like that, I'm afraid that that surpasses my amateur Brazilian lawyer knowledge base. And you know, for example, while I do know that this lawsuit is going on about the constitutionality of Article 40, I wouldn't be in a good position to weigh in under whether under Brazilian law that is constitutionally permissive. Okay, let me just translate what you said, if you allow me. Okay. Thank you. Com licença, então, muito boa pergunta. O senhor falou a pergunta inicial, então, se a lei exige algo como o artigo 40. Da perspectiva da política, falando dos Estados Unidos, eu posso dizer que pode ser. Nós, nos Estados Unidos, devemos ter essas extensões dos prazos de patente. O Brasil, eu acredito que não. Mas perante a lei brasileira, eu realmente não me considero conhecedor suficiente do arcabouço jurídico legal do Brasil. Isso vai muito além do meu parco conhecimento da lei brasileira, e falando sobre a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 40 é a mesma coisa. Então, eu precisaria, talvez, aprofundar o meu conhecimento jurídico ou legal nesse campo. Please proceed. Thank you. Right, and now, right, so one question which I'm not in a good position to answer is, you know, are there arguments right now under Brazilian law to knock out this provision, right? And that is, as I understand it, the lawsuit going on. But if you were also asking, well, if we are going to have an extension like this, does it make sense to have it be based on an administrative agency like Anvisa? And I think, well, the answer to that is, first, I don't think there is really any industry that Brazil would benefit from granting TRIPS plus protections to, you know, unless Brazil is a net technology exporter, at least in that particular industry. But I do agree with you. It is a strange thing, really, that all industries and patents get the same term of protection, you know, based on the economic reasons we grant them. The situation is really very different with some software innovation, where it is very cheap to make, maybe, and you get a first mover advantage from having, you know, capturing market share compared to a drug. And it is difficult or impossible now with TRIPS to have a system that is different than that. But I think that one way you can have a different system, or at least around the edges, is instead of something like every patent gets a minimum of 10 years of protection, if Brazil really did feel there was a need for a longer, you know, protection for an agrochemical or a pharmaceutical product, that you could tie that to agency deliberations like regulatory delays or regulatory approvals. And that might be one. Okay. Just a second. Só então, dizendo que eu não poderia responder novamente a respeito do argumento da lei brasileira, se de fato existe alguma coisa dentro da legislação que poderia dar respaldo à revogação do parágrafo único do artigo 40, se for o caso, então teria aí um apoio para que isso passe. Essa é uma área que eu
não desconheço, né? Do ponto de vista da Anvisa, por exemplo, falando dos medicamentos, eu não vejo porque ela encontraria alguma indústria que o Brasil poderia se beneficiar especificamente. Porque se você olhar o argumento de que é estranho, por exemplo, que todas as patentes recebam a mesma proteção, desde software até medicamento, desde o software, uma primeira entrante, uma empresa que descobre uma coisa nova, que poderia ter uma patente na comparação com medicamentos, são produtos completamente diferentes, e aí deveriam ou poderiam ter tratamentos diferentes. Dentro das proteções do TRIPS, é difícil a gente ter um sistema diferente, ao invés de tudo junto com pelo menos 10 anos de patente. E o Brasil poderia criar um sistema mínimo para determinados tipos, em que poderia substituir aí cada ano ou cada período, com base na natureza de cada patente. Please, go ahead. Right. So if we were going to grant those extensions, I agree it would be better to do it under a narrower means, perhaps tied to a regulatory agency. But again, my policy impression is that Brazil benefits from none of that. And it only goes in the direction of plus protections, not TRIP minus protections. And just circling back on, if one was inclined to change things under Brazilian law, how could you do it? Well, there is either, this is permitted or not permitted under Brazilian law currently, as with the current, legal challenge on constitutionality, or then one could change the law, by changing Article 40, although it is difficult to change laws like this, or, if it is not unconstitutional and there is not political will to change the law, then one essentially has to do what they can within the system by, for example, getting rid of the backlog. And I think in any case, getting rid of the backlog helps just about everyone. Certainty for innovators, certainty for competitors, really only disadvantaging people who were inclined to use the system strategically. Muito bem, então eu acho assim, quando a gente pensa sobre essa questão, a gente pode tentar entender que o ideal seria tentar colocar tudo mais estreito, então tentando obter alguma proteção emitida por uma agência reguladora, por exemplo. O Brasil, então, em vez de pensar em aumentar suas proteções, teria que pensar em reduzir suas proteções nesse sentido. Falando sobre a ação de inconstitucionalidade, eu sei que é uma coisa mais complicada, modificar a legislação, modificar a própria Constituição. Talvez fosse o caso do Brasil pensar em realmente modificar o artigo 40, aí vai ter os trâmites internos do país, vocês vão ter que ver. Se não, eu acho que uma solução mais viável, que beneficiaria a todos, trazendo mais certeza, sem dúvida nenhuma, para as agências, para as empresas e para todos do setor, é acabar com o backlog. Eu acho que a redução do backlog beneficia a todos irrestritamente. Professor Ryan, have you any extra comments in Professor Milton's observations? Well, I apologize that I think for some of the observations I may have had translation cut out, but from what I heard, I did appreciate his comments on the constitutionality of Article 40, and I entirely agree with him that it is a strange system that provides every sort of protection the same term of protection, and that we are doing the best we can with the system we have. Bom, eu peço desculpas, talvez eu não tenha ouvido a tradução toda completa por problemas técnicos aqui, mas eu agradeço sem dúvida nenhuma a pergunta. Com relação à ação de inconstitucionalidade do artigo 40, eu concordo plenamente. É um sistema, digamos assim, estranho, porque coloca todo mundo igual dentro do mesmo balaio, para usar uma terminologia mais brasileira, mas eu acho que desse ponto de vista estamos mais ou menos acordados. O que eu consegui ouvir, eu acho que eu consegui trazer aí à baila. But if perhaps there is a specific comment or question he could readdress and I Não could... sei se ele quisesse perguntar alguma coisa de novo, aí eu poderia especificar agora, se ele ainda não estiver satisfeito. Não, em realidade estou satisfeito. Eu creio que ele endereçou exatamente o que eu tinha perguntado, mesmo que não tenha ficado tão claro, mas ele acabou respondendo perfeitamente a pergunta. Obrigado. So, Professor Ryan, indeed, this is a very strange provision, but in Brazil, sometimes strange provisions enter the law. We used to say that if you find a turtle in the top of the tree, you may be sure that someone has put the turtle there because turtles do not climb trees.
So that's my general comment about strange provisions in Brazilian law. Gustavo Svensson, ele é advogado dos conglomerados farmacêuticos mais importantes do país. Ele tem sido o seu diretor jurídico e advogado contencioso consultivo. Professor Gustavo e advogado Gustavo, por favor, faça os seus comentários e enverede suas perguntas ao professor Dr. Ryan Benjamin Abbott. Bem, eu agradeço aqui a Abifina pelo convite, um honroso convite. É muito gratificante participar de um evento tão renomado como esse. Ao Pedro, que é o pai, eu posso colocar que é o grande conceptor dessa situação da ADIM, que começou pela Abifina, que é realmente uma entidade que hoje faz um trabalho excepcional para garantir o equilíbrio, né, a harmonia entre diversas circunstâncias de saúde pública, de políticas de economia, política de desenvolvimento, enfim. Ao Milton, que as suas colocações foram muito pertinentes, a pergunta claríssima, ao Ryan. E aí, aqui, o Ryan, ele fez uma série de observações no seu, na sua retórica, que eu acho que é muito importante eu fazer uma observação, colocar uma lente para ver se conseguimos ter uma perspectiva em comum, ou pelo menos aí buscar um ponto de convergência Brasil e Estados Unidos. Eu entendo que o sistema patentário, ele é muito enfrentado de forma equivocada. Ele é enfrentado de uma circunstância de proteger tão somente a circunstância do inventor. Não é visto como uma política pública. Ele não é visto como uma questão dinâmica, e sim estática. E dentro disso, o privilégio de se obter uma patente, ou seja, aquela proteção tecnológica, você tem uma vantagem concorrencial, que é ter a exclusividade perante um período estabelecido por lei para se explorar aquela tecnologia no mercado. Colocando isso, eu não vejo hoje o sistema de patente como o fim de proteger o invento, eu digo, vamos dizer, o investimento, o retorno econômico. Ele, na verdade, ele dá um privilégio concorrencial para que esse inventor vá ao mercado e, no mercado, ele ali consiga ter o verdadeiro teste, o risco. O jogo faz parte do jogo. Se aquela tecnologia aportada em determinado produto será um sucesso econômico e, por sua vez, com efeito, terá um retorno, o seu retorno aí de investimento naquela tecnologia. Eu coloco essa questão porque é feita essa confusão, a gente participa muito ativamente, sobretudo nessa ADIM, que foi comentada diversas vezes, e lá é trazido muito essa perspectiva. E é uma perspectiva que a gente procura combater ao máximo, porque, como eu coloquei agora na minha explanação, a situação do inventor, do sistema patentário proteger o inventor como uma questão financeira, eu entendo que é equivocado. E aí eu gostaria de ouvir aqui o professor Ryan sobre essa provocação. Seria mais uma provocação nessa lente que eu estou aqui colocando para ele, ver se ele compartilha ou não dessa leitura. Thank you very much, Gustavo, for the comment. And sorry, just to be clear on this. So the provocation is maybe the patent system is not so much a financial system to protect investment, but it is, what are you saying it is then? It is a protection of the moral rights of inventors, or? Então, só para esclarecer a provocação, o sistema de patentes que o senhor falou, o sistema de patentes não é tão financeiro para proteger o investimento, mas é o quê? É para proteger o direito do inventor? Seria isso?
Na verdade, não seria proteger o inventor em si, mas é uma questão de política pública para estimular o desenvolvimento tecnológico do país com a condicionante da função social da propriedade. Tendo essas duas condicionantes, essa perspectiva, o inventor, claro, ele vai se desempenhar, e há diversos exemplos na literatura que você encontra de tecnologias que foram se deram muito mal no mercado, ou seja, tiveram até uma boa concepção, tiveram até um bom investimento do inventor, mas quando foi submetido ao mercado, eles se tornaram um fracasso. Não foram um exemplo de... eu acredito que esse exemplo demonstra claramente que o sistema patentário ele não está atrelado, o foco principal dele não é proteger o investimento, mas sim conceder uma vantagem concorrencial para que ele, ou seja, um efeito colateral, que ele tenha aqui um retorno com essa vantagem concorrencial, tempo de temporalidade determinado em 20 anos, no caso do Brasil. Infelizmente não é o que a gente experimenta por causa desse parágrafo único. Você tem aí uma situação que ele tenha, que ele não é o fim do sistema patentário. É essa a minha colocação. Is it clear now? Thank you. Well, I think I understand the question. You know, it is a little challenging to translate difficult technical terms, but I completely agree that a patent is not a license to go make money. Most patents end up being worthless, except they cost a whole lot of money to make. So they are more like a lottery ticket, and any particular investment may end up being worthless, or worse than worthless, it may just cost a bunch of money. Eu acho que entendi sua pergunta, agradeço. Eu concordo plenamente que uma patente não é uma licença que você recebe para sair fazendo dinheiro. É mais como se fosse um bilhete de loteria, que você tira o bilhete e tem suas obrigações, ou a maneira de administrar o bilhete que vai ser premiado futuramente. And I also agree that really the purpose of the patent system is designed for society as a whole to benefit from innovation. And, you know, perhaps inventors have their own protections also, but it is really a social bargain for designing public policy. But especially in the pharmaceutical industry, you know, the way that we develop new drugs and devices in the United States is that we leave this to the private market. And we do that because we fundamentally think that the private market is a more efficient way of generating innovation, although to be sure, it has a lot of dysfunction also. But when we wanted a new COVID vaccine, we did not turn the National Institutes of Health into a drug research facility. We very generously subsidized companies like Pfizer and Moderna, and we gave the private industry incentives to do what we wanted it to do as the public. Então, ok. Eu concordo também que a patente, ou sistema patentário, deve servir para a sociedade como um todo, no sentido de beneficiá-la socialmente, do ponto de vista da invenção como bem último. Sem dúvida, quando a gente fala sobre isso, a gente leva a questão da barganha social, que ela precisa, então, determinar a política pública. Agora, nos Estados Unidos, a coisa é um pouco diferente, porque muitas vezes nós deixamos esse papel na mão do mercado do setor privado, como nós falamos. Mas certamente não é o caso, como foi agora com a pandemia da Covid-19, para a invenção de uma vacina. Nós não queríamos que o sistema do NIH americano, que é o SUS americano, efetivamente ficasse de mãos atadas. Então, nós subsidiamos amplamente a Pfizer e a Moderna, por exemplo, demos incentivos para eles, robustos, para que essa vacina pudesse ser efetivada, porque o fim maior é o bem público, como eu falei anteriormente. Yes. And some of the companies trying to make vaccines have failed and lost a lot of money. But we provide patents really as a very indirect incentive.
These lottery tickets encourage investment. Investment encourages R&D. R&D is a numbers game and it results in some products that are useful. So you get a public benefit. Now, whether the cost of the patents is worth the benefit of the innovation you get, you know, is this very difficult to know empirical question that is very controversial. And então, essa questão ela é muito controversa, a questão empírica do benefício da inovação. Será que o custo efetivamente vale? Será que nós vamos conseguir um incentivo suficiente para ter investimento, que, portanto, investimento vai levar a pesquisa e desenvolvimento, que, por fim, vai levar à produção de produtos úteis que vão servir à sociedade? Que muitas vezes as empresas tentando desenvolver a vacina, nesse exemplo que eu estou dando, não conseguiram incentivo suficiente, mas nem mesmo assim nós impedimos, nós emitimos as patentes para que elas continuassem, para que seguissem todo esse fluxo que eu mencionei sobre o benefício da inovação última. I mean, there are certainly many other ways to have the public pay for innovation rather than so very indirectly. It can directly do research in the form of government researchers. It can provide grants to drug companies, as was done with COVID. It can have prize systems. It can have tax incentives for this sort of thing. And, you know, this is all a very complicated ecosphere. You know, I think, though, the message for Brazil is that you do not benefit as much from TRIPS Plus protections as you pay for them. And so leave it to the US and EU to do that if they want. And if you do want to be more active at, say, developing things where there are private market failures, like vaccines for COVID that are more appropriate for Brazil, like maybe they do not require refrigeration at -70 degrees Celsius. You know, maybe this is something directly that Brazil can help either subsidize or provide grants or prizes for, rather than just a very broad sort of subsidy for originator companies. Então, especificamente sobre isso, muitas vezes há maneiras de que o dinheiro público pode pagar pela inovação, como, por exemplo, pesquisa feita, paga com dinheiro do governo, doações, os grants, as transferências, premiações, incentivos fiscais, ou seja, é uma ecosfera muito ampla de possibilidades. Agora, quando a gente fala sobre o Brasil e as proteções dentro do TRIPS Plus, nós acreditamos que muitas vezes deveria ser mais benéfico na comparação para países como Estados Unidos e alguns da União Europeia, porque eles têm um poder maior para resolver essas falhas de mercado. Vou dar um exemplo do que o Brasil poderia se focar mais, quando eu falo da vacina de Covid, para a invenção de um determinado tipo de vacina, que seja mais adequado para a questão da refrigeração a menos 70 graus. Se o Brasil não tem essa perna, então que ela faça uso de uma vacina, de uma patente com uma vacina que não inclui uma impossibilidade típica do próprio país. Yes. Did that answer the question or did I misunderstand it? Eu respondi sua pergunta ou será que eu não entendi o que você me perguntou? Perfeito, perfeito. E ainda eu faria uma complementação, porque a sua colocação foi muito bem assertiva. A Mariana Mazzucato, em 2011, publicou um livro chamado Estado Empreendedor, em que demonstra, por exemplo, que a Apple ela pegou diversas soluções tecnológicas feitas pela indústria armamentícia americana e acoplou num produto inovador, disruptivo, que foi o iPhone. Vemos hoje muito comum o Estado tomando essa frente, como agora que você bem citou, da Covid-19, em que o Estado ele tem que fazer essa vez, porque muitos o empresariado, os industriais não se arriscam numa incerteza tão grande quanto é uma pesquisa. Então, solicitam muito a intervenção estatal em termos de subsídios econômicos. Será que aí a questão, será que não caberia uma equação para um preço justo em termos de valores de retorno para que o Estado tenha feito esse investimento? As vacinas, por exemplo, viessem com um valor muito restrito, ou praticamente de graça, gratuitas? Well, that is a very good question. And it is also one of the issues that is being very hotly debated in the US and in Europe.
particularly with COVID, where there has been such massive subsidization of these development efforts. You know, how much should the pharmaceutical companies get to make based on this? And then as a whole separate, you know, challenging issue, well, what if they are pricing it out of the reach of people to actually obtain? Or what if they are not manufacturing it in adequate quantities for people to maintain? I think that COVID may turn out to be a bit of an outlier in comparison to normal access to medicines because of the extremely high profile and unprecedented damage that there was up front. Really a lot of discussion about vaccine sharing through, for example, Gavi, the Vaccine Alliance, and local manufacturing efforts, and really the entire worldwide effort to do this. You know, but if I agree in principle that, you know, to the extent that a patent is really a lottery ticket, you know, direct government subsidy support, pre-ordering, and grants are not as much of a lottery ticket. And as they reduce the risk and uncertainty of a venture, it only makes sense that there be, you know, less necessity to provide an overly generous return on investment. You know, and clearly we would not allow Pfizer to charge $100,000 per vaccine as we are ordering 300 million doses of it. So, you know, many countries have price control measures. You know, the United States is really an international outlier in the fact that it is not even willing to negotiate for this sort of thing. You know, in the public health emergency, that is obviously the case. There are provisions under TRIPS that, for example, allow compulsory licenses to be granted. I think, you know, there could really be no question that that is the case here with COVID. But in general, I think, you know, I agree with you in principle. It is a complicated, you know, very factual case-by-case example. And, you know, there is nothing wrong in principle with price controls. Sim, muito boa a sua pergunta. Isso, inclusive, é um debate bastante aquecido que está acontecendo agora nos Estados Unidos e na Europa. A questão da Covid-19, sem dúvida, veio para desencadear essas discussões sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque agora os governos fazem o que a gente está chamando aí de subsidiação excessiva, intensa, por causa do fim último, que é a saúde pública. Então, começa a se discutir quanto de lucro vamos permitir que os laboratórios tenham. E, por exemplo, eles podem dizer que dentro dos acordos não há quantidade suficiente de vacina para fornecimento. Isso é uma questão que agora a Covid se torna um outlier dentro de todo o contexto, por causa do alto perfil do dano que vem sendo causado. É um dano mundial sem precedentes. Nós temos as iniciativas, por exemplo, da Gavi, da Vaccine Alliance. Todo mundo está junto trabalhando em função disso. É uma comoção mundial. Eu concordo plenamente com o seu argumento. Eu falava sobre o bilhete de loteria. Quando a gente fala que o financiamento é pelo governo, uma patente não é mais um bilhete de loteria, quando é o governo que financia. Portanto, o retorno do investimento, ele não deve ser o fim último de um laboratório que produz uma vacina para resolver uma pandemia. Não podemos permitir, por exemplo, que a Pfizer tenha um lucro exorbitante em cada uma das doses dessa vacina. Então, nesse caso, uma medida de controle de preços, sim, é importante por causa da condição de emergência. Não se pode exagerar, deixar que os lucros sejam o fim máximo dessas empresas. Não há dúvida com relação à Covid, mas, de qualquer maneira, esse é um assunto que tem que ser lidado caso a caso, e nós não podemos dizer que, neste caso específico de Covid, a medida de controle de preços deva ser deixada de lado. I will say, though, you know, that I think the historic speed at which a vaccine has been developed for COVID, and not just one successful vaccine, but multiple successful vaccines, is ultimately kind of proof that there is a lot of value in the system of pharmaceutical development we have, because while the government provided a lot of support for private companies doing this, the government did not directly go do it. For people who think, you know, do we really even need a private pharmaceutical industry? You know, it has a lot of benefits that government systems, which tend to be less, you know, more risk adverse and less innovative and less willing to take risks, you know, don't have. And so I think, you know, it is certainly possible to have a system that both has all the benefits of a private industry,
that get, that investors get a reasonable return on their investment, and that we all get to adequately share in the access and public health benefits of that system, without necessarily saying either the whole pharmaceutical industry is evil and terrible, or we should just let them do whatever they want and just pay them whatever they want and everything will work itself out. I mean, there is a happy medium in there. And that happy medium, I think, is different for the US than it is for Brazil. Sim, eu quero só dizer que a história da Covid vem para provar uma coisa muito importante, porque não foi só uma vacina sendo inventada, nós sabemos que temos vários laboratórios diferentes inventando essa vacina, o que nos traz, apesar de tudo, uma prova de que há um grande valor no desenvolvimento farmacêutico mundial. O que o governo fez não foi abrir seus próprios laboratórios e criar suas próprias vacinas, não, subsidiou essas empresas, esses laboratórios, apoiando esses laboratórios privados para que eles fabricassem as vacinas. Então, ficou comprovado que elas são necessárias, elas não são diabólicas, como sempre se diz por aí. O governo, que é avesso ao risco por natureza, precisa, então, garantir que elas continuem tendo seu lucro, mas que o resultado último seja benéfico, que é em prol da saúde pública, e que as empresas, os laboratórios farmacêuticos não sejam endemonizados e que nem também obtenham lucros tão exorbitantes nesse sentido. Isso ficou bem provado. Gustavo, você está satisfeito com as explicações e respostas do professor Dr. Ryan Benjamin Abbott? Tem muito. Incrível. Maravilha. Professor Milton Leão, algum comentário final? Colocações perfeitas. Gostei muito do meio, né? E acho que esse é o objetivo que a gente tem que traçar para ser atingido. Então, estou 100% satisfeito e uma bela de uma exposição e um belo de um debate. Muito obrigado por fazer parte dele. Professor Ryan Benjamin Abbott, você gostaria de tecer suas colocações finais? Well, it is very rare that I leave everyone satisfied, so that is high praise to go out on. And Milton and Gustavo, it was a real pleasure, and I appreciate your engagement, and I'm honored by your comments. And of course, Pedro, as always, you are a wonderful host, and it was a true honor to be here and to speak to everyone today. And I very much hope next year that we can all be there in person together, and I'm looking forward to continuing the discussion. É muito raro eu conseguir satisfazer a todos sem nenhum reparo. Milton e Gustavo, eu quero agradecer, sou muito grato por suas colocações. Pedro, como sempre, ótimo anfitrião. Para mim é uma honra ter sido convidado a estar aqui. Eu espero que no ano que vem possamos todos estar juntos fisicamente, próximos, continuando a garantir a nossa discussão de tão alto nível. Obrigado. Bom, antes de eu passar a palavra para o Alexandre, e, obviamente, depois o presidente executivo da Abifina testar seus comentários, a observação que eu faria, conectando a palestra do professor Ryan, com as perguntas do professor Gustavo, os comentários do professor Milton, são aspectos muito importantes que vimos debatendo nos últimos anos, que é o fato do INPI prestar um serviço público de excelente qualidade, do fato de que o problema, ou seja, o déficit estrutural de pessoal do INPI não vai ser resolvido, seja contratando bolsista ou fazendo qualquer forma de gambiarra. O INPI precisa de concursos, precisa de valorização do seu pessoal, não precisamos, não podemos diminuir a qualidade dos nossos exames, que o excesso de tutela não vai gerar mais inovação, especialmente porque, como o professor Ryan suscitou, o parâmetro de inovação é global, então se inova pensando todo o mundo, e o Brasil é apenas um pedacinho, apenas somos um pedacinho do mercado econômico no ambiente agroquímico, farmacêutico para o veterinário, para todas as outras tecnologias, que temos aí desafios interessantes, seja para prestigiar administrativamente o inventor, o titular, o concorrente, o consumidor, o Estado e o meio ambiente, sem beneficiar apenas um desses lados isoladamente. Então, dito isto, agradeço também a oportunidade e o convite pela Abifina e passo a palavra ao nosso mestre de cerimônias. Agradecemos aos componentes da mesa pela brilhante sessão, também ao público pela participação nesta sessão da tarde. Para os inscritos que perderam alguma sessão ou gostariam de rever as palestras, elas estarão disponíveis na plataforma de transmissão por 7 dias e, após isso, serão disponibilizadas
no site da Abifina. Chamamos agora o presidente executivo da Abifina, Antônio Carlos da Costa Bezerra, para as palavras finais de encerramento do 11º Sipid. Boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, de, pelas minhas palavras, fazê-las pelo nosso presidente do Conselho Administrativo da Abifina, Sérgio Frangione, um agradecimento muito especial a todos os participantes do nosso evento. Um evento que foi, dentro desse ano tão atípico, né? Nós tivemos que nos mobilizar de uma outra forma, mas que agora, no encerramento, a gente percebe da importância de ter sido desenvolvido. Também, inicialmente, fazer os agradecimentos ao grupo que não está aqui aparecendo, mas que, de alguma maneira, foi o grande alicerce desse trabalho, né? Nossa equipe técnica, os nossos comitês, todos os nossos colaboradores, e, de alguma maneira, fazer um comentário mais ainda de agradecimento a 3 pessoas que foram muito importantes, nas pessoas da Luciana Bittencourt, da Luciele Menezes, especialmente da Cláudia Craveiro, que já estão trabalhando diuturnamente nesse evento. Então, gostaria de parabenizar a nossa equipe, a equipe Abifina, por mais esse grande feito. Nós tivemos, durante o dia de hoje, uma profundidade nesse tema, né, que nós fizemos como um tema para que se fizesse reflexões com relação ao prejuízo que as extensões de patentes podem trazer ao desenvolvimento nacional, à indústria nacional e, especialmente, à saúde pública brasileira. Eu acho que, de alguma maneira, o doutor Dante, no início dos trabalhos, já mostrou isso, que nós teríamos, muito bem colocado pelo nosso vice-presidente, essa perspectiva do nosso trabalho. E, durante todo o evento, nós tivemos essa profundidade, né, com esse guarda-chuva de como essas extensões são prejudiciais. Nós tivemos a professora Ellen falando sobre o aumento dos níveis de proteção na comunidade europeia e que nos trouxe vários pensamentos no sentido de que, de alguma maneira, possam estar trazendo ao Brasil assuntos como exclusividade de dados na área da saúde humana, né? Falar sobre a importância da defesa dos sistemas públicos de saúde. Ela falou também, e foi muito ousada, em falar numa nova concepção do sistema patentário mundial. E, de alguma maneira, eu acho que ela trouxe um grande desafio para que nós pudéssemos refletir na nossa realidade. Também tivemos o prêmio Denis Barbosa, que é um feito desse nosso evento, né? Premiando o professor Dr. Nelson Brasil, nosso grande mentor na Abifina, uma pessoa que mereceu essa homenagem e que luta incansavelmente dentro desse espaço da defesa da saúde pública e das empresas brasileiras, das empresas nacionais na área da química fina. E agora, durante esse período da tarde, nós tivemos brilhantemente conduzido pelo nosso professor doutor Pedro Barbosa, esse evento que considero de grande destaque dentro do nosso tema, por força da visão de que o professor Abbott coloca, para que possamos refletir também, observando tudo que, de alguma maneira, ele trouxe com relação às extensões, à CPC, todos os assuntos que, de alguma maneira, nós já lutamos e trabalhamos com relação a isso.
Não poderia também omitir a participação da professora Júlia Paranhos na intervenção na parte da manhã, com a professora Ellen Rowling, falando sobre o prejuízo ao SUS que a extensão de patentes tem feito. Falou sobre o Evergreen, falamos sobre todos esses aspectos. Também agradecer aos debatedores agora à tarde, de que trouxeram também a visão tanto do direito como da condição das empresas. Eu acho que isso merece toda a nossa atenção. Por fim, gostaria de dizer que de manhã nos surpreendemos com uma notícia no grande jornal econômico brasileiro, o Valor, de um assunto que a Abifina já vem fazendo o monitoramento, que é um possível projeto de lei que seja enviado ao Congresso Nacional, fazendo a tentativa da mudança da LPI em relação ao parágrafo único do artigo 40 sobre a anuência prévia. Estamos monitorando isso de alguma maneira surgiu de um trabalho do TCU, e, inclusive eu acredito que por força de trabalhos como da professora Júlia Paranhos, a professora Lia Rosenclef também, que destacou esse prejuízo à saúde pública brasileira, e o TCU encaminhou ao Gabinete Civil a necessidade de se fazer uma grande avaliação, e isso resultou num grupo de trabalho que agora o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde encaminham uma proposta que pode ser concretizada, acredito, em pouco tempo, da alteração do parágrafo único do 40, revogar o parágrafo único do 40, do artigo 40 da nossa LPI. Eu acho que isso é mais um passo. A Abifina sempre esteve atenta a isso, né? O professor Pedro Barbosa está aqui e não poderia deixar de ser a grande memória viva dessa nossa atuação. De alguma maneira, já temos aí quase 5 anos de tramitação dessa ADIM. Essa ADIM já foi pautada e retirada de pauta várias vezes, o que demonstra que isso não traz uma importância à nossa Suprema Corte, o que deveria ser o contrário. E agora nós ainda temos a expectativa, o doutor Pedro sempre é otimista com relação a isso, ainda temos esse otimismo que ela possa ser pautada e julgada, até porque foi colocado aqui em algum momento sobre modulação, e ele já é um tema muito jurídico, a modulação desses efeitos, né, que possam ser traduzidos aí numa mudança do aspecto legal, mas, de alguma maneira, o Brasil, a sociedade brasileira, ela se debruça na necessidade que extensões de prazo são prejudiciais, não só à saúde pública, especialmente à saúde pública, mas ao desenvolvimento da economia e das empresas nacionais. Eu acho que isso fica patente, e o nosso evento, o 11º Sipid, ele foi marcante nesse sentido de mostrar a necessidade, talvez, um país como o nosso, que possa ter que assumir tríplice plus, no momento pode até voltar a uma situação que foi a história, inclusive do Dr. Nelson conta, com relação à entrada na nossa lei de propriedade industrial, com uma defasagem que, de alguma maneira, trouxe prejuízo à nossa nação. Então, fazendo aqui também mostrando o otimismo, que o professor Raio nos deu essa dica, vamos esperar que ano que vem possamos estar presencialmente no 12º Sipid, todos alinhados ainda a esse grande pensamento que vem do doutor Nelson Brasil, do doutor, de alguma maneira, faz parte dessa nossa luta, Pedro Barbosa, e isso, de alguma maneira, faz a trajetória da Abifina estar sempre ligada a esses eventos. Então,
vamos nos encontrar presencialmente, esperamos, sinceramente, ano que vem, nessa época, para termos um 12º Sipid. Muito obrigado a todos.